Todos os senhores sabem dar início ao combate às chamas? Hoje o nosso assunto é o combate a incêndio, aquela reação inicial quando nós nos vemos envolvidos em um ambiente que está iniciando um incêndio. A primeira coisa importante é nós entendermos como funciona o triângulo do fogo. O triângulo do fogo ele é composto pela temperatura, pelo combustível e pelo oxigênio. Essas três coisas é que permitem que o fogo exista. Então, temperatura, combustível e oxigênio. Porque ela tem a madeira como combustível, porque ela tem o oxigênio, certo? E a temperatura ela vai crescendo, aumentando e permitindo que esse fogo se expanda em todo o combustível. Então é importante entender o triângulo do fogo, porque para combater o incêndio nós vamos tentar suprimir uma dessas três pernas do triângulo. Tirou uma dessas coisas, se eu consigo isolar o combustível do fogo em si, vai apagar. Se eu tiro o oxigênio, o fogo vai apagar. Se eu tiro a temperatura, eu torno aquilo muito frio, o fogo vai apagar também. Então, é importante entender para poder combater. E aí eu vou ter também, como necessidade de conhecimento, os tipos de incêndio, os tipos de fogo que eu vou ter ali. Eu posso ter um incêndio num material, numa instalação elétrica, eu posso ter incêndio em líquidos químicos, então uma bacia de gasolina pegando fogo, óleo diesel que caiu no chão, pegou fogo, alguma coisa assim. Então, líquidos inflamáveis, instalações elétricas e materiais de uma maneira geral, madeira, papel, pano e etc. Então, cada tipo de incêndio desse, tá, que tem uma classificação A, B e C, tá? Então, cada tipo de incêndio desse vai necessitar um procedimento um pouco diferente. Exemplo, vocês já devem ter visto alguns vídeos na internet sobre o perigo que é quando, por exemplo, começa a pegar fogo uma frigideira com óleo em casa e a dona de casa assustada pega uma bacia d'água e joga na frigideira. Aquilo triplica o fogo, aquilo espalha o óleo e o fogo rapidamente vai lamber a cozinha toda. Quando o correto ali seria abafar. Então a água tem essa característica, ela é uma das maneiras de fazer a extinção do fogo mais seguras, porque ela atua isolando o combustível, diminuindo a temperatura e faz com que a gente consiga apagar o fogo mais rápido. Mas no caso de líquidos, nós temos que ter um tremendo cuidado com a água. A água ela não pode bater e espalhar, ela tem que cair vagarosamente por cima. Ou, o que é mais correto, utilizar o extintor de incêndio adequado. Por falar nisso, vamos falar dos extintores de incêndio. Eu tenho extintor de incêndio, pó químico seco, CO2 e água-gás. Água-gás é porque tem um extintor, ele está cheio de água, tem um gás ali dentro que empurra a água para fora. Então nada mais é do que água, um extintor de água. O CO2 tem gás ali dentro que quando nós apertamos, ele expulsa o oxigênio ali daquela área do fogo e diminui a temperatura. Ele tem essas duas maneiras de atuar. E o pó químico seco, que isola o combustível do fogo, certo? Ele faz uma cobertura em cima e isola. É como se eu colocasse uma capa em cima e o fogo se extinguisse. Qual a utilização de cada um deles? O água-gás é aquele incêndio para materiais comuns, madeira, papel, papelão, sofá, coisas assim. O CO2 também, porém, ele já pode ser utilizado com mais eficiência. E o pó químico seco, ele pode ser usado inclusive no incêndio de eletricidade ou no incêndio de líquidos inflamáveis. É muito importante que, na hora que eu estou num recinto qualquer, por exemplo, eu estou no meu trabalho, eu estou na minha casa e começa a pegar fogo em algum lugar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é desligar a eletricidade. Tá? E se eu puder, eu peço para alguém fazer isso. Para quê? Para ganhar tempo.
tempo de reação é a coisa mais importante no combate a incêndio. Se eu fizer o combate imediato, esse incêndio vai demorar poucos minutos, poucos segundos. Se eu demorar, eu não consigo mais controlar esse fogo. Então, a primeira coisa, eu desligo a eletricidade e vou utilizar os meus meios de extinção do incêndio. Se possível, uma outra pessoa, além de desligar a eletricidade, chama os bombeiros. No caso aqui em Brasília, é o 193, mas em outras cidades pode ter um número diferente. E eu, quando estou fazendo combate ao fogo que está pegando ali, eu já tenho que estar pensando numa rota de fuga. Se eu estiver num prédio, cara, se eu não conseguir apagar isso aqui, eu vou para onde? Eu vou para o elevador? Não. Eu vou para a escada? Onde fica a escada? Eu estou lá apagando fogo e pensando como é que eu vou fugir dali. Porque é o seguinte, acabou a carga do extintor e não resolveu, e não tem outro extintor junto ali, está na hora de sair dali e deixar para que os bombeiros, que são profissionais, façam. Então, é muito importante reagir rápido, mas é muito importante ter a consciência de que você não vai resolver tudo sozinho, ok? Conheça o assunto, procure, pesquise, se prepare e sobreviva.